Graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Mais um programa, uma questão de fé, realização TV Mídia em Mamanguape. Bom dia você. Já estava esperando o programa iniciar. Graças a Deus estamos no ar. Mais uma segunda-feira, começo de semana, né? Segundo dia da semana. E nós vamos pedir agora a Deus para que Ele venha abençoar durante essa semana, para que Ele venha abrir as portas, para que Ele venha trazer sobre a nossa vida muita paz para a nossa vida, livramento, vitória. E eu tenho certeza que hoje vai ser uma bênção. Estamos dando continuidade à série que nós aderimos para esse programa. Nós estamos nessa série de escatologia, que é o fim dos tempos. Estamos falando sobre a volta de Jesus, estamos falando sobre grande dia da tribulação. Nós hoje vamos estar falando sobre o milênio, né? Então você vai tirar suas dúvidas em relação a um milênio, mas eu já quero convidar você nessa manhã, para nós estarmos orando, para nós estarmos agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, não é? Nosso convidado essa manhã já está aqui conosco, pastor Adeilson. Já estamos aqui conectados. Já estamos conectados, eu tenho certeza que vai ser uma bênção do céu para a nossa vida. Para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu já quero pedir para o pastor fazer aqui uma oração para estar abençoando todos vocês nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. E eu já quero agradecer também a Jackson, não é? Já quero agradecer a Jackson por esse esforço, por essa dedicação toda para que você tenha o melhor possível, né? De áudio e também de imagem, tá bom? Então começa aí a divulgar, manda um zap, liga, compartilha, né? E começa a divulgar que nós estamos no ar. Hoje vai ser uma bênção do céu. Eu já estou vendo aqui uma novidade, né, Jackson? Já estou vendo uma novidade, daqui a pouco a gente comenta aí essa novidade. Lindo demais. Estou vendo agora, Jackson. Estou vendo agora. Amém, Jesus. Deus é bom. Vamos orar, pastor? Vamos lá orar em nome de Jesus, então, soberano Deus. O pastor para estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por esta manhã. Entregar em tuas mãos, Senhor, tudo que vai ser falado aqui nessa manhã, que seja para a edificação daqueles que nos ouvem, para que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, abra o entendimento dos teus filhos, que o Espírito Santo ilumine a mente para entendermos cada dia mais da tua palavra, alcança através desse programa, uma questão de ver a vida de outras pessoas. É assim que nós te oramos, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então sinta-se abençoado, né, através dessa oração do nosso querido pastor Adeilson. Isso. Primeiro, a abertura foi com o Senhor, né? Foi comigo. Foi uma correria só, vai Deus ter dado graça. Foi comigo, mas falamos sobre dízimo e ofertas. E ofertas. Foi o primeiro programa nosso e nós estamos nesse caminho de aperfeiçoar cada dia mais o nosso programa. Isso. E eu tenho certeza que pior não está, né? Cada dia mais a gente está se organizando para que venha dar certo. Eu gostaria, acima de tudo, ler um versículo da palavra do Senhor. Eu quero que você chame o seu filho, chame o seu esposo, você chame sua esposa, para que nessa 1h30, 2 horas, nós possamos aprender um pouquinho sobre o tema o milênio, né? O pastor Adeilson vai estar trazendo para a nossa vida o seu conhecimento, sua interpretação bíblica, né? Sobre o tema o milênio. É a continuidade, pastor, da série de escatologia. Nós sentimos em nosso coração essa mensagem atualizada de que é preciso que o povo venha ter em seu coração essa certeza e essa esperança
essa confiança que a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo voltará, né? E essa volta dele vem para buscar a sua igreja, né? Com tudo isso envolve o dia da tribulação, envolve milênio, envolve julgamento. E hoje nós paramos essas 2 horas para nós falarmos sobre esse grande que é o milênio, tá bom? Então nós vamos estar lendo aí. Você pode abrir a Bíblia comigo, só de início aqui, no livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 21, tá certo? Jó é um pouco difícil de encontrar, mas se você está acompanhando esse programa Uma Questão de Fé, e eu tenho ensinado como encontrar o livro que vai ler, né? Eu estou falando que na primeira folha da Bíblia tem um índice geral, né? Tem separado aí na sua Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então tem o nome dos livros e juntamente com as páginas. Então você pode aí já, com essa facilidade de encontrar, você procura o livro de Jó e do lado você vai ver a página do livro. E aí você vai encontrar bem rapidinho. Já para nós aproveitarmos o tempo, não é? A gente vai estar lendo aqui esse versículo e logo vamos já entrar no nosso assunto de hoje, a nossa continuidade da nossa série, tá bom? Então, livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 21. Enquanto você aí está procurando, eu já quero fazer aqui menção, né? Eu já quero dizer que cada vez mais elegante, né? Pastor 10 hoje veio impecável. É a modéstia que faz isso. Cortou o cabelo, fez a barba. Toda vez que eu venho pra cá, eu tenho que cortar o cabelo pra não sair feio ali Tu és uma bênção. naquela câmera ali, senão eu vou mais, viu? Tu és uma bênção. Muito bem. Deus é fiel. Muito bem. Então vamos lá, gente, sem mais demora, né? No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, em que Jó, após ter perdido todos os filhos e filhas, bem como seus bens, não proferiu nenhuma blasfêmia contra Deus. Jó era um homem íntegro e andava nos caminhos do Senhor, mas mesmo assim experimentou a adversidade e a dor. Nessas horas, nós tentamos a questionar o Senhor e até nos afastar dele, quando devemos nos apegar a ele com fé e convicção de que tudo está no controle de suas mãos. No dia da adversidade, lembre-se de louvar o Senhor, pois a tempestade passará e você sairá fortalecido. Louvemos o Senhor em todo o tempo, certo? Então, como eu tenho falado, pastor, que toda luta, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Então, talvez você esteja iniciando aí uma luta, né? Fique sabendo que você vai passar por esses 3 processos: o início, um meio e um fim. Na vida de Jó também foi assim, já que nós estamos abrindo o programa com esse livro. Ele passou por essa tempestade, por essa dor, mas Deus fez com que ele fosse abençoado sobre todas essas coisas. Às vezes nós paramos e nós se perguntamos, indagamos, né, pastor Edaíus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Lembra da história quando os discípulos perguntam aquele cego em relação ao pecado, por ele ter nascido cego? Lembra disso? Os discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi o pai, foi a mãe? Para que ele nascesse assim? E Jesus disse algo muito sério: nem pecou nem a mãe e nem o pai, mas isso é para a glória de Deus. Existem coisas em nossas vidas que, por mais que seja doloroso, mas é para a glória de Deus.
porque futuramente você vai sair dessa situação vitorioso. Porque Deus não dá nada para o ser humano que ele não possa suportar. Eu sei que está difícil, eu sei que é difícil, mas o Senhor não tem te deixado só. O Senhor tem estado do seu lado, o Senhor tem te fortalecido, e mesmo no silêncio, Ele tem trabalhado para que você tenha a sua vitória, para que você conquiste aquilo que está no seu coração, tá certo? Então, na hora da adversidade, na hora da tempestade, vamos todos nós agradecer. Pastor, o que o senhor está dizendo? Isso é difícil demais, mas a gente se cala um pouquinho, glorifica o Senhor, porque o ouro é assim, quanto mais fogo nele, mais ele brilha, mais ele tem valor. Talvez essa luta que você esteja passando aí agora, eu tenho certeza que é para te tornar mais sábio, mais paciente, mais temperante, te tornar mais amadurecido, né? Quantas coisas hoje eu não faço mais, porque as decisões anteriormente, hoje eu sinto mais amadurecimento. Então, as provas servem para isso também, tá bom? Então, fique com essa palavra, agradecendo o Senhor. Jó disse, né? Eu vim nu, voltarei nu, o Senhor tirou, o Senhor deu. Bendito seja o nome do Senhor, tá bom, gente? Então, essa é a palavra de reflexão nessa manhã para a tua vida. Quero mandar aqui a paz do Senhor para todos os pastores do Vale de Mamanguape, não é? Para todas as igrejas, todos os pastores. Quero mandar a paz do Senhor para o pastor Romilson, meu sogro, além do R.V. Estofados. Que Deus possa te abençoar, pastor, a cada dia. Pastor Berenildo, pastor Cabeto, pastor Manuel Pedro, pastor Reginaldo, pastor Aguion, todos os pastores sintam-se na paz do Senhor Jesus nessa manhã, tá bom? E eu já quero aqui dizer mais uma vez, muito obrigado, pastor. Amém. Por ter aceitado o convite, ter parado aí 2 horinhas dos seus afazeres, da sua vida, das suas coisas particulares, junto nós trazemos para o público conhecimento, né? Que importante. Da outra vez nós conversamos aqui que a falta do conhecimento perece, né? Então tem que ter o conhecimento, tem que ter esse entendimento para que cada pessoa seja muito mais feliz. Nós já estamos aqui, as pessoas interagindo, já desejou bom dia a todos, né? E Jordânio da Silva também está assistindo. Eu queria pedir algo muito importante a vocês que estão assistindo, tá certo? Quando você entrar para assistir ou comentar, fala de onde você, da sua localidade. Eu estou assistindo aqui de Sertãozinho, estou assistindo aqui do Alto Cemitério, estou assistindo aqui de Rio Tinto. Bom, o lugar que você estiver é bom para que a gente venha estar falando, né, na sua localidade, no seu povo, e isso é uma bênção, tá certo? Quero desejar bom dia para o Senhor Presbítero William, né, em nome do Senhor Jesus. Pastor, a gente tem, assim, feito algumas mudanças para aproveitar mais o tempo, não é? Aproveitar mais o tempo, aproveitar mais o convidado, aproveitar mais o tema em si, o assunto em si, e aproveitar nesse espaço o máximo possível. Então, sobre as perguntas do milênio, sobre o milênio que nós vamos estar aqui falando, eu quero mandar a paz do Senhor também, antes que eu esqueça, ao pastor Milton. Tivemos aqui segunda-feira e falamos sobre a volta de Jesus. Programa esse que já estamos alcançando aí 700 visualizações. E nós não temos ideia quando a pessoa compartilha, né? Então sai compartilhando. Eu acredito que esse programa já passou de 1000 visualizações. Nós não temos acesso quando a pessoa compartilha, né? Às vezes as pessoas compartilham, aquela pessoa que não está no meio de amigos do Face, e aí nós não sabemos se também ela compartilhou. Eu sei o seguinte, pastor Adeilson, que esse programa tem sido uma bênção nesse mês e meio. Nós estamos em dia 2 agora, nós completamos 2 meses, se eu não estiver enganado, e eu quero fazer aqui uma grande festa, né?
um bolo bem grandão de 1 ano, se assim, se assim o diretor permitir, o Jacques permitir, que chegamos a esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Então, a mudança né? A adaptação Então, a pergunta lançada para o pastor, ele tem de 4 a 5 minutos para responder, né? Essa é a questão. Então, o senhor vai ter de 5 minutos no máximo para responder cada questão, e aí o senhor vai estar vendo aqui o seu tempo, todo momento, e quando o senhor não necessariamente precisa alcançar os 5 minutos. Terminou entre os 5 minutos, terminei, concluí, e a gente passa para a segunda pergunta. Isso é para que todas as perguntas elaboradas venham a ser feitas, não é? Eu trazia perguntas, todas são importantes, mas se gastar muito tempo em uma só, e as outras muitas das vezes terminavam o programa e não conseguia fazer. Então essa foi a ideia, né? Para que a gente consiga abordar todas as perguntas e consiga aproveitar todo o tempo. E também eu consiga não interromper o convidado, em nome do Senhor Jesus. Então, pastor, para início, que o senhor possa estar trazendo as considerações iniciais para o público nessa manhã, em nome de Jesus. Então, eu quero cumprimentar a todos também com a paz do Senhor. Dar um muito bom dia a todos vocês aí que estão nos assistindo. E para que você, se tenha a possibilidade de pegar a sua Bíblia para conferir o que é falado, seja igual aos crentes da igreja de Bereia. O povo de Bereia, tudo que Paulo falava, eles confirmavam se estava lá escrito de maneira correta. Então você também pode pegar a sua Bíblia, claro, você católico, evangélico, seja lá, você é um curioso da Bíblia, você pode lá pegar seu livro e conferir o que nós vamos falar aqui, porque é um assunto, o pastor Assis ele falou 5 minutos, mas na verdade as 2 horas rodada aqui ainda não dava para acabar esse assunto, pois são assuntos que existem 2 linhas de pensamento, os que acreditam que o milênio já chegou e aqueles que acreditam que o milênio ainda vai chegar. Então, assim, é um assunto um tanto quanto complexo por essas 2 linhas. A gente defende a mais coerente, aquilo que nós acreditamos segundo a Bíblia, e cada uma pessoa ela tem a sua maneira de interpretar a Bíblia Sagrada. Eu fico mais com aquela que a maioria pensa da mesma maneira. Então, não vai ser fácil pegar 5 minutos a cada resposta, mas aí a gente vai tentar espremer e resumir para que você, ouvinte aí, você, telespectador, possa entender aquilo que vai ser falado para você amadurecer ainda, pelo menos a ideia, né? Que é um assunto que talvez até hoje, na cidade de Mamanguape, eu não vi ainda alguém falando, nem comentando acerca do assunto, e é um assunto de fato muito atual, porque todo mundo vai ter que saber como é que funciona esse negócio aí. Como é que é o milênio, quando é que vai acontecer, por que vai acontecer. Então são perguntas que talvez até você mesmo que está nos assistindo não saiba como é que vai funcionar esse negócio. É um assunto um pouco complexo. Então, em 5 minutos que vai ser dado de resposta, não vai ser tão preciso como deveria, mas aí você vai procurando conhecer mais sobre o assunto. Então é isso aí. Muito bem. 5 minutos eu acredito que para cada pergunta dá para falar bastante, né? Aproveitarmos todas as perguntas e aproveitarmos o tempo, não é? Então aí quando eu comecei, eu digo que vou ter que fazer isso para que seja abordada todas as perguntas e que de fato, de verdade, na resposta não misturamos as coisas, mas com foco num assunto que hoje é o milênio. Então, para iniciar, pastor Adeilson, homem de Deus, quando se fala de milênio, vou colocar aqui seu tempo, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando se fala de milênio, o que significa um milênio? Antes de o senhor começar a iniciar a falar o que significa um milênio, o tempo... o milênio significa 1000 anos, gente. Muito bem. O tempo, quando ele alcançar os 5 minutos, vai tocar e o senhor sabe que o seu tempo estourou, tá bom? Então, o que significa aí um milênio, pastor? Uma coisa que a gente precisa entender quando se fala de milênio, né? A gente tem que
e a Bíblia Sagrada primeiro, por isso que era bom ler o primeiro texto de Apocalipse, o capítulo 20, do versículo 1 ao 3, aonde vai referir-se, onde vai falar sobre algum assunto. Então, quando a gente fala sobre o milênio, em teologia sistemática, né, a gente precisamos confrontar as diversas escolas filosóficas, né? Que existem várias linhas que as pessoas, elas matutam a ideia desse milênio que a Bíblia fala. Então, já para falar sobre o assunto escatológico, escatologia não é só o livro de Apocalipse. Ele vem lá do Gênesis, que é tudo aquilo que abrange algo, como eu posso falar, que ainda estava para acontecer. Como o próprio Deus falou que levantaria um na semente da mulher. É um assunto escatológico. É uma coisa que ainda iria acontecer. Então, para que o ouvinte possa entender a palavra escatologia, né, são assuntos futuros, a gente precisa entender que não é só apenas o livro de Apocalipse. Então, eu vou entrar no assunto, até separei aqui alguma coisa, porque também o milênio é conhecido aqui como o amilenarismo, que é justamente pessoas que, tem uns que acreditam que o milênio já aconteceu e pessoas que acreditam que não. Então eu fico com não, eu fico que não ainda aconteceu. Por quê? Lendo a Bíblia Sagrada, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, que está aqui no meu celular, para que você possa também compartilhar comigo e possa entender também o que é que a Bíblia diz sobre isso, para que você venha crescer em nome de Jesus pela fé. Olha só o que é que diz a Bíblia Sagrada, para você entender legal aqui. O tempo vai dar tranquilo, só para me responder bem rápido. Se você está em casa agora, tem possibilidade de pegar a Bíblia, pega a sua Bíblia aí agora. Vá lá no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. A partir do versículo 16, a gente vai ler esse texto, depois vamos em Apocalipse, o capítulo 20, nós vamos ler também. Olha o que é que diz a Bíblia Sagrada. O versículo 16 e o versículo 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que fala sobre o arrebatamento e vai falar sobre o que para sempre ficaremos com o Senhor. Agora, olha o texto de Apocalipse, capítulo 20, para você entender de maneira bem interessante, e você vai ver agora falando a respeito do milênio. Já gastamos aqui 1 minuto e meio, então dará tempo com certeza falar um pouquinho para que você possa ter noção do que a gente está comentando aqui agora. Olha o que diz Apocalipse, o capítulo 20. A gente vai ler e você vai entender. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos não se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu poderia ler até o versículo 7, que é o versículo que abrange os 1000 anos. Então, esse milênio, na verdade, ele se dará, a igreja será arrebatada e começará o milênio. Quando acontecer esse milênio aí, onde a igreja vai estar desfrutando de muita coisa boa, o que é que vai suceder? Enquanto isso, Satanás estará preso, acorrentado. Pastor, quer dizer que ele está solto agora? É o que dá-se a entender. A Bíblia diz que lá em Jó, quando Deus efetua a pergunta para ele, de onde vens, ele fala que vem da terra, de andar por ela e passear por ela. Então, automaticamente, solto. Só que aí, nesse período milenar,
o diabo vai estar preso. Depois que passar os 1000 anos, aí ele será solto e vai enganar muitas pessoas. E tem justamente aí o período milenar que muita gente... vai ser antes ou depois do arrebatamento da igreja? Claro que vai ser depois do arrebatamento da igreja. Essa é a linha que nós defendemos, que nós acreditamos. Quem quiser acreditar que já aconteceu o milênio, está acontecendo, aí eu não posso fazer absolutamente nada. Mas eu, pelo texto de 1 Tessalonicenses e o que Apocalipse diz, eu acredito que ainda não aconteceu. Nós não estamos dentro desse milênio aí. Então essa seria a pergunta básica para quem quiser tirar suas conclusões a mais, para que possamos entender o milênio. Serão 1000 anos que estaremos com Cristo, enquanto o diabo estará enganando as nações. Muito bem, uma questão de fé já está no ar, né? E nós estamos aí trazendo esse assunto que não é falado, não é pastor? Não é um assunto. Principalmente dentro das igrejas, nos cultos, né? Até em escola dominical também, é um assunto um pouco meio complexo, difícil de ser abordado, não é? Mas como nós estamos nessa série e nós temos que abordar, como o pastor aqui Adailton falou, que uns acreditam que já está acontecendo, outros não, mas o mais importante de que aquele que não acredita e aquele que acredita é que seja arrancado de nós o achismo, né? Isso é perigoso. Nós temos que ir, não é pelo que nós achamos, nós temos que ir pelo que a palavra do Senhor diz. Eu acho isso, não. A palavra do Senhor diz sobre o milênio, não é? E nós temos que acreditar porque está escrito. Logicamente, respeitando todas as interpretações, todo o entendimento que venha de qualquer ser humano. Porém, a luz da Bíblia é que é importante. Então, o Senhor falou que o milênio é um evento de 1000 anos, onde tem a paz, né? E aonde o diabo vai ser preso. No decorrer daqui da conversa vai se chegar também a essa questão de que o diabo será preso, né? Então sabemos o que é. Agora existe, pastor, existe uma data para esse acontecimento? Não, a data ela vai estar ligada justamente ao período em que os próprios discípulos de Jesus, lá em Mateus 24, eles ficaram curiosos: Senhor, quando é que vai ser o fim do mundo? A pergunta deles seria essa. E Jesus ele disse: olha, a primeira coisa que ele falou para os discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, assim, já que o diabo é um enganador, como a gente leu aí em Apocalipse 20, a primeira coisa que o diabo faz é enganar as pessoas. De que maneira? Mentindo para elas. É o primeiro passo que as pessoas vão ser enganadas. Mas eu não acredito nesse negócio. Não tem problema. Se você acredita ou deixou de acreditar. Mas que vai acontecer, vai. Então, assim, a primeira coisa era essa. Jesus falando para os seus discípulos. Está lá em Mateus 24. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Quando eles chegaram para perguntar para Jesus como é que seria o final de tudo. Então Jesus falou que a primeira coisa era que ninguém vos engane. Porque viriam muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Isso não é de se assombrar, que já temos muita coisa desse tipo aí. Então, assim, as pessoas hoje, elas vivem tão preocupadas com o materialismo, apesar que eu não citei esse detalhe, não é um reino material aí. A gente não está falando de um reino físico. A gente está falando de um reino espiritual. O reino de Deus não é físico aqui na terra. É lá no céu. Então, assim, mesmo quando a gente entende que o fim das coisas irão acontecer, e as pessoas iludidas com o materialismo, elas ficam pensando apenas que a terra, como algumas religiões elas proferem, o céu será aqui embaixo. E a Bíblia reprova essa doutrina totalmente herege, totalmente antibíblica. A Bíblia já reprova essa conduta de interpretação bíblica. Porque lá em João 21 fala que João viu um novo céu e uma nova terra. Então já descarta a questão que o céu será aqui embaixo. Senão ele não falou lá em João 14 que
Se ele fosse para o seu pai, ele iria preparar lugar. E lá em Atos dos Apóstolos ele falou isso. Disse, olha, eu estou indo para o meu pai, eu vou voltar para casa, eu vou preparar lugar para vocês. Então, se ele foi preparar lugar. Então, o reino de Deus não é material, é espiritual. Então, aí está uma questão das pessoas entenderem essa questão aqui. Meu Deus, e como é que vai ser isso? Quando vai ser isso? Não tem uma data exata, tem os sinais. Então, os sinais estão no olhar de todo mundo. Você coloca lá no YouTube, só vê o que está acontecendo. Liga uma televisão. Você pode falar assim, mas já acontecia há muito tempo maremoto, terremoto, essas coisas, mas não é bem assim que funciona. Se você observar os sinais, eles estão mais nítidos do que antes. Você precisa abrir os seus olhos. É igual Jesus falou para os seus discípulos. Quando você vê uma figueira florescendo, você diz o quê? Está chegando o tempo dela brotar. Então Jesus falou, então esteja atento. Quem despreza sinais vai acabar se prejudicando muito. Então você que está me assistindo aí agora, se você conseguir entender os sinais da volta, os sinais do que vai acontecer para que esse evento milenar ele vá ocorrer, a igreja será arrebatada, a igreja virá, Jesus virá na sua segunda vinda agora, não mais para sofrer. Ele vai fazer tudo uma só vez. Então justamente aí onde muitas pessoas se iludem. O que o diabo faz eu vou deixar a sua vida muito corrida e você não vai ter tempo absolutamente para nada. Se você não perceber que Paulo falou, temos que aprender a remir o tempo. O que é remir o tempo? É controlar ele. É saber que tem tempo para tudo. Não é uma coisa só. A vida não é focada apenas no lado físico. A vida também tem que ser focada no lado espiritual. Então, quem não consegue assimilar os dois lados, o problema será grave. Então, cuidado. O pastor perguntou quando vai acontecer. Eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que os sinais vai ter que vir e eu vou ter que prestar atenção nos sinais. Os sinais acontecendo, eu tenho que tapar do assunto. Então, por isso que quando eu ouço uma reportagem sobre Israel, eu paro tudo que eu estou fazendo, porque ela é minha bússola. Israel é a árvore, é a videira que vai me dar sinal do que Jesus, o que Deus vai enviar o próprio Filho para buscar a sua igreja. Então, é aí onde a gente vai entender isso aqui. Muito bem, muito bem. Eu só falo de aproveitar o tempo, de ter cuidado com o tempo, e eu estou fazendo isso aqui, né? A gente não percebe. E eu estou parando já, né? E a gente não percebe que é importante, porque aí a gente começa a aproveitar todo o assunto, começa a fazer todas as perguntas, e você pode interagir conosco também. Então vamos ver aqui quem é que já está interagindo conosco, tá certo? Vamos ver aqui quem já está aqui conosco. Olha só quem está, muita gente, né? O pastor Mauri, né, está assistindo. A paz do Senhor, viu? Está marcado, né? Está marcado, sim. Mas vamos aí, hoje à tarde, eu passo aí na igreja para a gente conversar sobre essa questão. E o senhor está aqui como convidado e junto nós conversarmos sobre esse assunto tão importante que é pouco falado, não é? Então, muito bem, a Amorim continua dizendo, bom dia, haverá possibilidade, isso aqui é uma pergunta do pastor, e eu vou jogar para o senhor, eu acredito, bom dia, haverá possibilidade de pecado sem a influência de Satanás por parte do ser humano no milênio? Eu vou só falar bem devagarinho, a gente tem bastante tempo. Bom dia, haverá possibilidade de pecado sem a influência de Satanás por parte do ser humano no milênio? O senhor quer responder agora, no final do programa, ou melhor, no final das perguntas já elaboradas? O senhor entendeu a pergunta dele, né? O diabo está preso lá, não tem influência do diabo, nem dos demônios, mas haverá pecado entre os seres humanos, o diabo estando preso? O senhor quer responder agora, mais para frente?
O senhor fica aí assim. Tanto faz responder Então, agora. No final não vai ter que responder a pergunta, né? Vamos embora. Não vai ter que responder a pergunta. Obrigado aqui, viu, pastor Mauri, tá bom, por ter interagido. Pastor Romilson, mas daqui a pouco para misturar tudo, daqui a pouco eu volto a conversar quem está interagindo. A pergunta Então, do pastor Mauri. Vamos lá, pastor Mauri. A sua pergunta, na verdade, a gente tem que entender de uma maneira direta, né? Você falou da prisão de Satanás, se haveria possibilidade de pecado. Na verdade, esse corpo que nós temos, enquanto ele não for transformado em um corpo glorioso, há sim essa possibilidade de pecado, sim. Então, essa seria a resposta devido ao corpo. Não é tanto pela influência. A carne, ela não tem como agradar a Deus. Então, o corpo em si, o corpo do pecado, se não for revestido da incorruptibilidade, ela vai ter possibilidade, claro, de pecado. Então, sim, o diabo, ele influencia você ao pecado, porque a carne, ela já tem essa tendência a pecar. A carne, ela tem essa tendência. Então, assim, ao meu ponto de vista, ao ler a Bíblia, não é apenas a questão, é o diabo, mas sim, é o corpo do pecado. Então, por isso que há possibilidade, sim, claro, devido ao corpo. Então, essa seria para mim a resposta do pastor Mauri aí. Certo. Então, qual então a finalidade da prisão deles, já que ele está influenciando, já que ele está, pastor, fazendo com que, mesmo sendo pecaminoso de nascença, desde o ventre, como disse o salmista, e como a gente conhece tantas passagens, se ele está preso, qual a finalidade da prisão? Porque ele traz a morte, ele traz essa influência, qual a finalidade então, já que é diretamente do ser humano mesmo? O próprio texto lá em Apocalipse responde, né? Já que ele enganava as nações, preso, não tem como enganar. Então, assim, quando nós pegamos o texto e entendemos ela de maneira literal, o texto de Apocalipse 20, a gente vai começar a entender que ele, de fato, é preso, como a Bíblia diz lá em Apocalipse. Vou até ler o texto de novo, para vocês pegarem comigo aí. O texto de Apocalipse 20, o tempo aqui está passando, meu Deus, é muito rápido. É muito, muito rápido. Então, olha aqui, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações. Então, olha aqui, o próprio texto está explicando, que ele vai ser preso para não enganar mais as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, o próprio texto já responde até a própria pergunta do Amauri. Muito bem. Então, Amauri, está aí a colocação do pastor Adeilson sobre sua pergunta, tá certo? Muito bem. O pastor Romilson, ele também aqui fez uma pergunta, eu acho. Vamos ver aqui, né? Pastor Romilson, um milênio será, é uma colocação dele, no caso, né? É sua interpretação também sobre o milênio. Um milênio será um período de 1000 anos, que será implantado logo após a batalha do Armagedon. Tá certo? Então o pastor Miso colocou aí, concordando, isso, né? Concordando com o que o Senhor aí falou sobre a durabilidade, o tempo, 1000 anos, não é? Então aí, agora esse 1000 anos, pastor, esse 1000 anos é 1000 anos mesmo para o ser humano, para nós, porque a Bíblia diz assim, que um dia para Deus, anos, né? Tem aquela questão. Será que a gente consegue entender isso? A questão da durabilidade é 1000 anos mesmo? 1000 anos. 1000 anos. Muito bem. Então quem está aqui conosco também interagindo é Alex Quito. Bom dia, programa abençoado por Deus, tá vendo? A Mauri já participar com força, né? A Mauri é uma bênção. Pastor Amauri, amém, querido. Será uma honra participar desse seleto programa, né? A gente conversou ontem, eu quero que o senhor venha
Então ele está se sentindo aqui honrado. Lógico, minha vontade é que todos os pastores possíveis passassem por aqui para a gente estar conversando e aprendendo mais, né? Grato e satisfeito com a resposta, Deus continue vos abençoando. Então o pastor Mauri, ele concordou com a sua colocação, né? Voltando aí, eu quero dizer assim, está assistindo? Estou assistindo daqui, pastor Assis, de tal canto, para a gente estar falando dos lugares, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, pastor, vamos adiante, né? Daqui a pouquinho eu faço outra pausa para estar falando das pessoas que estão interagindo, né? Mandar bom dia a todos os empresários, bom dia a todos os comerciantes, as pessoas que hoje estão trabalhando nos seus comércios, pontos comerciais, que Deus possa estar abençoando vocês, que parou um pouquinho para ouvir a palavra do Senhor e esse tema que é maravilhoso. Então nós entendemos que é 1000 anos, entendemos, pastor, pela sua colocação, que não tem uma data específica, nós não sabemos, até porque a Bíblia diz que Jesus, ele vem como ladrão, né? Na noite, a gente não espera e de repente ele chegou. Então o tempo pode ser até agora, né? Pode ser até agora. Mas essa questão da vinda já incluso, pastor, 1000 anos, ou é por etapa assim, ele vem, estabelece algumas coisas para dar início a 1000 anos, ou quando ele rompeu o céu já deu início a 1000 anos? Já deu início. Já deu início. Porque assim, a Bíblia ela deixa bem claro essa questão. Há quem acredite, né? Há quem acredite que Jesus virá 2 vezes. Eu não. É uma única vez. O texto não me dá base para dizer que ele vem por 2 vezes. Porque tem gente que acredita. Tem esse título, segunda vinda. Segunda vinda. Né? A primeira foi agora, há 2000 anos atrás. Que ele veio como carne, no caso, né? Que ele veio como Ser humano. Nascido de mulher. Essa foi a primeira vez. Essa é a primeira vinda. A segunda agora, ela é literal, mas ainda há quem acredite que há uma possibilidade dele vir novamente, de novo. Há quem diga que ele arrebata a igreja e volte de novo. É um assunto maravilhoso, porque existe na cabeça de muitos essa colocação da terceira vinda dele, no sentido que ele vai vir com a sua igreja para ajudar, né, o mundo, né, e com seu exército. Mas o senhor está falando aí que há a possibilidade só dessa segunda vinda aí, né? Vir arrebatar o povo de Deus. Existe, pastor, nós adiantamos, existe um povo específico para quem será o milênio. Existe um povo, como é que a gente pode... É o que nós lemos em 1 Tessalonicenses, né? Vamos voltar lá ao texto, para que as pessoas que estejam nos assistindo acompanhem com a Bíblia em casa. Eu estou com a minha Bíblia aqui no celular, achei mais fácil, tem que ser ágil aqui no programa, né? Então tive que procurar deixar a Bíblia no celular, para adiantar as coisas. Então vamos lá voltar no texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Você que está aí em casa, né? Os pastores aí que estão nos assistindo aí, fico muito feliz por isso, que Deus abençoe vocês. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o versículo 16 e 17, foi o que nós lemos agora há pouco. A pergunta do pastor. Refaça a pergunta de novo. Se existe um povo escolhido para esse milênio, para quem será o milênio? Olha só, quem é esse povo, para quem será esse milênio aí? Olha só o que é que diz a Bíblia aqui. Porque o mesmo Senhor, não é outro não, é o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Para quem é? Para quem entregou sua vida a Jesus Cristo. Para quem vive uma vida santificada para Jesus. Então, esse período aí é justamente no que nós tangemos o que diz a Bíblia, a igreja, o povo de Deus. Aqueles que escolheram separar-se do pecado e viver exclusivamente para Deus. Então, é uma pergunta rápida, direta.
pela questão de dizer quem é esse povo que vai, está aqui, ó. Aí depois, ó, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Claro, não sei se é esse período agora que eu estou vivendo. Eu vou crer assim, amém que seja, mas não sei. Mas ele diz assim, depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa seria a pergunta mais convincente, com base bíblica, para quem seria o milênio. Justamente para aqueles que estão com sua vida ali, ligadinha com o céu e com Jesus Cristo. Muito bem. Então, o milênio existe, é um povo escolhido para desfrutar desses 1000 anos. É a sua colocação. Então, não é para todo mundo. Não é para a humanidade. Existe um povo escolhido. Agora, escolhido, segundo o Senhor, escolhido pelo andajar da vida dele, pelo que ele tem feito. Por esse fato, ele é escolhido. Isso. E está aqui, ó. Olha só na tua Bíblia aí, Apocalipse 20, o versículo 4. Está escrito assim: e vi tronos, assentados-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está aí a resposta. Ainda bem que a própria Bíblia, ela responde ela mesma. A gente pode até, o minuto aqui estourou, a gente pode até também trazer essa colocação. As pessoas dizem assim, é muito difícil entender Apocalipse, mas é como o senhor disse, a própria Bíblia, ela responde ela mesma. Ela responde ela mesma. E o Apocalipse, ela tem livros que faz essa junção, né? Tem o Daniel, tem o Ezequiel, né? Que faz essa junção. Né? E o interessante que também Daniel fala sobre a questão que eu vou perguntar agora para o senhor, para a gente... São as 70 semanas de Daniel? Não é nem isso não separei isso não. O senhor tá lá na frente, né? Mas assim, eu acho que eu não separei não, vou até olhar aqui. Mas assim, Daniel fala de uma mudança, né, na natureza dos animais, né, no milênio, e o senhor pode aqui fazer alguma menção sobre isso, se isso foi literal, se de fato vai acontecer essa mudança que Daniel falou aí sobre a natureza dos animais no milênio. Certo, então assim, como a própria Bíblia responde ela mesma, com relação aos animais, eu já vi, isso é um assunto assim que a gente vê corriqueiramente por estudar. E a gente já viu, algumas religiões falam sobre isso aí, né? Que o leão vai ser amigo do homem. Então acredita assim, olha só, devido à Bíblia me dar essa base, porque Cristo reinando, não poderia haver maldade. Então assim, tanto o animal quanto o ser humano, o próprio Cristo reinando, tudo e todos vão ter que viver em harmonia. Então, quando Jesus ele reina, a harmonia prevalece. Então, é justamente aí onde entra essa questão de Daniel. Se Jesus está reinando, tem que haver harmonia entre todos, entre ser humano e animal. É ele reinando. Então, ele reinando, ele não quer. Já imaginou o leão querendo devorar você? Não haveria nexo para dizer assim, e a morte? Não foi presa? E agora? Como é que vai ser? A Bíblia diz que terá dias, em Apocalipse 3, que o homem terá ardente vontade de morrer. Mas a morte fugirá deles. E imagina só, quer morrer e não pode. Então assim, é a questão lógica. Cristo reinando, a paz, a harmonia entre todos será reinada. Essa seria a pergunta óbvia do assunto em pauta aí, pelo pastor Assis. Então, Jesus reinando, já lembra, ó, ele está reinando, tudo será harmonia.
E aí você vai poder aí brincar com o leão, né? Eu não diria brincar, mas poderia tranquilamente fazer. É um gato, né? Um Você gato. tem um gato em casa, você puxa a orelha dele. É o que nós acreditamos, pelo menos, com Cristo reinando. Mas eu acredito que na colocação sua, uma questão de fé, não é? Você está aí interagindo. Volta lá no jardim do Éden. Só tinha Adão e Eva. Todos os animais que hoje existem estavam lá. Só escaparam os animais que foram postos na arca. Então, assim, a lógica que seria, como é que Adão e Eva viveriam dentro do jardim, com aqueles animais todos, se não houvesse harmonia com o próprio Deus reinando? Então a resposta aqui tá se falando dessa mudança da natureza nesse sentido. Né? Não vai ter mais essa questão, um medo, né? Temos assim, ter medo. Então, Jesus Cristo está reinando, tudo em paz. Queria fazer uma pausa aqui para a gente fazer uma oração. Sim. Tá certo? Queria convidar você nessa manhã para orar junto comigo. Pedir a Deus para que Ele traga muita paz no nosso coração, para que hoje, segunda-feira, não venha a ser igual a todas as segundas-feiras, mas que venha a ser uma segunda-feira diferente, abençoada. Talvez você aí acordou meio tristinho, para baixo, desanimado. Olha, Jesus Cristo é a nossa alegria, tá certo? Então, espera, confiando no Senhor, que vai dar certo. Você pode continuar interagindo conosco. O pastor Amorim fez uma pergunta, pode fazer outra, pastor Amorim. Ele está bronca nisso aí. O pastor aqui, ele tá preparado, ele veio preparado, viu? Quando o pastor Daílson vem arrumado desse jeito, ele vem preparado. Relógio de ouro, tá certo? Então, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Bom, brincadeiras à parte, vamos orar, vamos agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, queremos te agradecer pela vida de todos que estão assistindo agora, que estão aprendendo um pouco sobre o milênio, estão aprendendo um pouco sobre temas que são poucos comentados, falados, não é, discutido, e a TV Mídia traz essa responsabilidade sobre si, né, de trazer temas no qual nós muitas das vezes queríamos até saber, mas não tínhamos a oportunidade. E agora, graças a Deus, o Senhor nos deu. Eu quero te pedir que nessa segunda-feira venha ser uma segunda-feira abençoada. Venha ser uma segunda-feira de vitória na vida desse empresário, na vida dessa mulher, desse homem. Que o Senhor possa estar abrindo as portas de emprego para esse pai de família, que porventura esteja agora batendo nas portas das empresas, pedindo uma oportunidade para assim sustentar a sua família. Vai, Senhor, e faz isso, porque o Senhor é que abre porta. O Senhor fez isso na minha vida. O Senhor abre porta onde não tem porta, é a tua palavra, Senhor. O Senhor também fecha. O Senhor tem a chave, o Senhor tem o poder, é o Senhor que faz a hora que quer e como quer. O Senhor é o que é o soberano. O pastor Benedito sempre diz que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é soberano de tudo. Por isso, Pai, é nessa oração que eu te peço, enche o coração de alegria, de esperança, de fé, no coração dessa mulher, no coração desse homem. Que o Senhor possa abençoar essa casa. O pastor Adailton falou aqui que quando Cristo reina, há uma paz absoluta. Que o Senhor venha reinar sobre essa família, sobre esse casamento, sobre esses filhos. Que o Senhor também possa, em nome do Senhor Jesus, que essa semana venha a ser uma das melhores semanas na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, você diz amém. Pastor? Porque quando nós concordamos, a Bíblia diz que também no céu há uma concordância. É o que a Bíblia diz. Quando um ou dois concorda, lá no céu também as coisas acontecem. Acerca de alguma coisa. Muito bem. Não é, pastor? Eu Então, acredito assim também. fizemos essa oração para o pastor tomar um pouco de fôlego, não é? Recuperar o seu raciocínio, para que não venha só imprensa, né, pastor? Mas é uma bênção, é uma bênção. Então, nós vamos aqui ver mais um pouquinho quem está interagindo conosco, não é? Em nome do Senhor Jesus. Então já está aqui. O pastor Romilson volta,
a comentar, né? Pastor Romilson Ferreira. Pastor é o meu sogro, viu? O pastor Romilson é meu sogro. Certo. Ele é meu sogro. Olha, Tá pastor Romilson, olha a propriedade que ele está falando, viu? É o meu sogro, é o meu sogro. Com muita honra mesmo, meu sogro. Pastor Ele Romilson. ama de verdade. Viu? Demais. Ele colocou aqui, Apocalipse trata dos últimos lances daquela história entre o bem e o mal. Satanás usa suas últimas armas durante um tempo que lhe resta. Contudo, a vitória divina e inevitável em meio a todos esses, deixa eu ver aqui, combate, estão os homens servindo uns, estão os homens servindo a um do lado. Gostou aí? Manda de volta. Ele quer dizer que o diabo tem essas suas armas, né, pastor? De influência. E com certeza Cristo vai, nesses 1000 anos aí, prender o diabo, como diz a palavra. E a gente vai chegar aqui também nesse assunto. Ele continua aqui, combatendo, combate, estão os homens servindo a um do lado. Não entendi muito bem, pastor. Só refaça essa questão aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, quem está nos acompanhando também é Antônio do Galeto. É isso mesmo, Antônio do Galeto. Está assistindo. Deus possa abençoar, viu, Antônio? É Antônio do Galeto, né, Jades? Lá embaixo? Muito bem. É já na saída Não, é esse outro aqui em cima, né? Para não estar fazendo comentário errado. É esse aqui, na rua... Perto do fórum. Muito bem. É bom demais quando você entra aqui no estúdio, porque você ajuda demais. Você mandou uma pergunta aqui, não foi para mim? Pergunta para o Zap, mas viu? Você falou comigo aqui. Estou tentando entender aqui. Se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, consegue identificar o início, o meio e o fim, sabe tudo que vai acontecer antes mesmo que aconteça, porque ele criou o diabo. Muito bem. Essa aí é a pergunta, né? Eu já ouvi muito essa pergunta. Então, aqui ao vivo, eu não sei se você conseguiu ouvir, né? Mas eu acho que sim, porque aqui tem 3, 4 em vários microfones. Olha a pergunta. Eu senti até um pouco de... Isso é uma pergunta capciosa. Não, é uma pergunta que ele te fez aqui. Ele fez essa pergunta ao senhor. Não é? Foi ele, não foi? O senhor foi? Foi o outro. Quer interagir com ele sobre essa pergunta, pastor Adelilson? Quer interagir? O senhor entendeu a pergunta de Jacques? Entendi. Se você ouviu a pergunta... Já me fizeram essa pergunta muito diversas vezes. Se você ouviu a pergunta de Jackson, aí você diz assim, eu ouvi, pastor. Se não, aí você diz assim, manda ele falar alto. Para o pessoal, é uma pergunta boa, muito bom. Mas antes que o pastor vai interagir, o pastor gosta de interagir? Adeilton Oliveira está assistindo. Ô Adeilton Oliveira, trabalha comigo na Doce Mel. Trabalha comigo lá, é manobrista, fica para lá e para cá com o carro. Aí eu fico dizendo assim, quando dá 1h da manhã, diz, você vai começar a trabalhar quando? Ele fica bravo. Fica para lá e para cá com o carro, pastor, para lá e para cá. Que isso, carro, né? Que isso? Aí ele diz assim, você para sentado nessa portaria, começa a trabalhar quando? Eu digo, desde 6 horas da tarde que eu comecei, rapaz. Oh, Jesus do céu, a viver assim mesmo. Ai, meu pai. Adeilton Oliveira, Deus te abençoe, tá bom? Você está assistindo aí com a sua família, é isso? Fala aí, rapaz. Fala o nome da tua esposa, dos filhos que está assistindo aí, viu? O nome é Macaparana, é isso, é? Macaparana. Isso é Pernambuco. Você fala aí, tá certo, Adeilton? Coloca os nomes aí das pessoas que estão assistindo aí, tá bom? Estou sentindo falta de Rafael também, Valdemar, que é isso, Valdemar? Rosildo, não me deixa sozinho nesse negócio não, tá bom? Em nome do Senhor. Pastor Romilson Ferreira, nessa briga os homens já estão servindo uns do lado, acho que eles estão brigando aí, né? Estão brigando aí. Então, Adeilton Oliveira, ele voltou aqui, ele disse, bom dia, Silva, estou assistindo aqui
Macaparana, Pernambuco. Manda um alô para minha família. Então, alô, Deus abençoe a tua família. Pernambuco, né, Jacques? Tá indo lá. Eu até errei, Jacques. No outro programa, ele falou Macaparana, eu disse que era Rio Grande do Norte. Eu não sabia, né? Eu perguntei até o pastor Miro, Rio Grande do Norte? Aí o pastor Miro, eu acho que não sei não. Mas agora é Pernambuco, tá bom? Então, todo o povo de Pernambuco, sinta-se abençoado pelo Senhor. Vamos lá, então? Vamos embora, que a hora passa, né? Em relação à igreja, pastor Adailson, em relação à igreja, onde ela está? Onde ela estará no milênio? A própria palavra já respondeu naquele momento. Muito bem. Em que diz que estaria com ele. Então, vai estar com o Senhor. Né? Reinando com ele. Reinando com ele. Muito bem. Então aqui, para nós avançarmos, o que resultará do fato de Satanás ser algemado num abismo durante um milênio? Que aí tem tudo a ver com a pergunta do pastor Amaury, né? Que a gente agora vai... É justamente o que foi falado anteriormente, né? O próprio Jesus reinando. A finalidade, desculpa, pastor, estava demorando a interromper, a finalidade mesmo que Cristo, Jesus, prendeu o diabo por 1000 anos. Qual é a finalidade disso? Não enganar as nações. Essa é o ponto. A finalidade. Crucial. Não vai ter mais pecado entre os homens. Não, não enganar as nações. É o único... Pelo menos o Apocalipse fala isso. Ficará preso por 1000 anos, porque ele enganava as nações. Então ele está preso. Então não vai ter como enganar. O próprio Jesus, ele reina, comanda o sistema. Então nesse período, paz literal, total. Muito bem, né? Uma questão de fé, realização, TV Mídia, né, em Mamanguape. Ô Jackson, eu já quero aqui parabenizar, ficou lindo, rapaz, esse aqui no vídeo, né? Parece TV Mídia aqui, o símbolo. Acho que cada dia mais melhorando, né? A logotipo, muito bem. O que você está vendo é logotipo. Eu estou ainda pegando, aprendendo, né? Então assim, ficou lindo, né? Cada dia está melhorando. O senhor está vendo aí, pastor? O senhor está acompanhando o programa aí? Não, sei, tá? Não. Tá com assunto aí. Muito bem. Ô Adailton, eu estou lembrando agora do presente, viu? Adailton disse que terça-feira... Adailton Oliveira, o manobrista, ele disse assim, Assis, quando for terça-feira, eu vou estar levando um presente pro senhor. Olha, né? Vai ser bom demais. Olha, você não esquece não, que pelo fato de eu ser o porteiro, eu não abro o portão para você entrar não. Você volta do portão mesmo. Então você só vai entrar se você deixar o presente lá na portaria. Eu falei a você que ia aqui falar ao vivo, rapaz. Você não está acreditando? Tá bom? Então é isso aí. A finalidade, então, pastor, é só para ele não enganar mais. Se ele não vai enganar mais, vai ser verdade em tudo, né? A verdade, ela vai prevalecer durante 1000 anos, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, temos algumas perguntas para nós adiantarmos. Em que parte, então, pastor? Em que parte tomará Davi no reinado milenial? Então, justamente aí onde a gente vai... a gente não abordou aqui outros assuntos por conta da hora, né? Não, a gente vai chegar lá. Na verdade, não é que Davi tomará parte, né? Certo. A Bíblia, ela responde a esse assunto. Está lá em Zacarias também, fala sobre isso. Quando a gente fala do trono de Davi, que Jesus ele é a raiz de Jessé, é no quesito na linhagem que traz o Messias. Toda a linhagem que veio até chegar a Jesus, e Davi, quando a gente fala de Davi, não fala de que ele reinará. O trono é literal do próprio Jesus. Por isso que quem sentar lá não sairá mais, que é o próprio Jesus. Então, quando se fala do trono de Davi, é que um dia ele sentou. É que um dia ele reinou sobre Israel. Então, só que agora quem reina
literal é o próprio Senhor Jesus Cristo. A partir de Davi será como os salmos, como os outros. Alguma dúvida? O senhor já concluiu? Já concluí. Já, muito bem. Tem que ser rápido, né? Não, Tem que ser rápido aí. eu não sei a sua Você visão. põe 5 minutos aí, Não, tem que ser rápido, objetivo. Não, eu não sei. O objetivo é aproveitar o tempo máximo e tentar abordar todo o assunto. Eu não sei, na sua consciência aí, no seu subconsciente, que 5 minutos é pouco, é muito. Eu acho 5 minutos muito. Agora, eu acho isso. Agora, não, pai. Mas... Eu acho. Porque tem aquela questão de que eu misturei o assunto aqui, Foi. mas ficou a indagação. Não, eu vou responder essa pergunta. Não, ficou a indagação dele. E Jackson, né, não é a primeira vez que ele mexe com isso, com essa pergunta. Eu acho que ele quer uma resposta. O Jackson tem essas ideias. Não, faz muito tempo. Ele tem Desde que eu uma conheço o pareia Jackson. lá no Abi, ele tem uma pareia lá no Abi que é eles dois assim, né? Já Não, era. quando eu conheci Jackson, né, que a gente congregamos junto, né, querendo ele ou não, eu fui o pastor dele pelo tempo, né, e junto com a pastora Maílda e o falecido pastor João Filinto. E quando a primeira vez que eu vi Jackson, ele disse: quero fazer uma pergunta. Aí jogou essa pergunta aí. Essa pergunta é E o povo categórica. está pedindo para ele falar alto. Ele falar a pergunta alto, já que ele, né? Ele fala alto para que também o povo entenda. Bora, Jackson. Vamos. Pode falar aí até ao vivo se quiser aqui, ó. Senta aqui nesse puff aqui, participa aqui no meio. Vou ficar aqui por trás das câmeras. A pergunta é: Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Criou todas as coisas. Sabe o que vai acontecer antes, durante e depois. Por que criou o diabo? Quem responde é o entrevistado. Não, respondo tranquilo. Essa pergunta é uma pergunta capciosa, né? Aonde se duvida da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Geralmente essas perguntas são feitas por pessoas que questionam a existência de Deus. Então, assim, essa pergunta é uma pergunta que a gente vai abordar de uma maneira direta. É como se Satanás ele esqueceu que Deus é criador. Deus não criou Lúcifer. Deus não criou Satanás, criou Lúcifer. Então, assim, o propósito do coração do homem do coração daquilo que ele criou, é livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, sabendo que um dia você vai prestar contas. Então, assim, há uma questão onde você pergunta se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, é igual perguntar por que Adão e Eva lá comeram se eles sabiam que eles iam comer. Onde é que estava Deus nessa hora? Se eles iam comer sabendo que aquela árvore ali, por que ele colocou lá no Jardim do Éden, se eles poderiam comer aquela fruta também? É a mesma lógica da pergunta, por que foi feito isso aí? Agora a intenção dessa pergunta de Jackson é uma pergunta onde muita gente... É muita gente, não é pouca não. Não é duvidando da existência de um Deus, não é? Mas, logicamente, que Jackson, ele não é louco, ele crê em Deus e tal, aquela coisa toda. Não, mas geralmente assim, vem de pessoas que questionam a existência. E faz a junção com essa questão da árvore, né? Faz a junção também, olha, se só tinha Caim e Abel, também tem essa. Tem essa também. Aí Caim matou Abel, mas na frente casou-se com quem? Então tem essas perguntas que as pessoas querem encontrar. Só não me cortando. É que as pessoas acham que assim, porque está escrito de um capítulo para o outro, é assim, pá! Não, existe o período de tempo. Não é que é porque a gente lê a Bíblia, pula um capítulo, pô, já aconteceu isso aqui. Mas não sabe a durabilidade, é igual do Antigo Testamento para o Novo. 400 anos. Onde a Bíblia diz que Deus silenciou. Parou, não falou mais nada com a raça humana. Depois de 400 anos, que é o período chamado período interbíblico, chegou Mateus. Mas a diferença é só a página. Por isso que nas Bíblias de estudo tem uma folha branca no meio. Justamente dizendo que esse período foi... Embora a Bíblia... Nós sabemos que a Bíblia não é um livro cronológico. Mas embora por ela não ser um livro cronológico, ela não tem data de tudo. Mas ela traz algumas datas de alguns acontecimentos. Então, por isso é que as pessoas
tem essa dúvida, né? Se a Bíblia fosse um livro cronológico que tivesse o tempo de tudo, eu acredito, se tivesse tudo, não daria para você andar com ela, com a Bíblia. Ela seria um livro imenso, não é? Mas eu acredito que as histórias que está aqui na Bíblia eram necessárias para que eu e você viesse entender. Então é isso o que acontece. Pastor Daí, só colocando que eu interrompi o senhor, se não tiver um minuto eu interrompo mesmo. Voltando a Jacques, não saiu do tema, porque Satanás é tema para tudo, milênio, tribulação, é ele que causa tudo. A finalidade, se Deus sabia de tudo isso, a gente só vai dizer só uma coisa só. A finalidade, porque então que ele criou o diabo. E pensa aí, eu sei que você vai pensar um pouquinho, mas Romilson, pastor Romilson, ele falou aqui, o diabo foi, ele entrou aqui na conversa, o diabo foi para que o homem tomasse uma decisão a quem servir. Né? Isso aí é uma colocação do pastor Romilson, a interpretação. Então aí é como se Deus fez o diabo. Não, aqui é a colocação dele, licença. Ele está falando aqui, o diabo foi para que o homem tomasse uma decisão a quem servir, ou a Deus ou ao diabo. É como se tivesse assim, como não, bem e o mal, né? Existe o diabo mal e Deus o bem. Aí você escolhe, ou mal ou bem. É a colocação aqui do pastor Romilson. Finalidade porque Deus foi o diabo, para que o homem tivesse essa escolha entre o bem e o mal. Pastor Adair, a gente voltar aqui no... Logicamente que muita gente pode concordar com o senhor, pastor Romilson, ou não, não é? Pode concordar com as colocações do pastor Adeilson, ou não. O tema do programa é uma questão de fé. Você crê nas raízes que você está crendo aí, né? Agora esse programa é um programa... Desde que não fuja da palavra. Lógico. Não, mas eu falei aqui e estou sempre batendo na tecla. O achismo é perigoso, né? Só que às vezes não. Se eu trago na minha interpretação algo, não quer dizer que é também... Eu sou o dono da verdade. Não, exatamente. E não quer dizer que é o achismo, não. É uma interpretação da pessoa, crê que aquilo ali é verdade e vida segue, né? Agora, o que eu não posso de maneira nenhuma aceitar sobre a minha vida, né? Uma crença que distorce, que não é diante de Deus e dos homens genuinamente cristão, no sentido de honrar a palavra de Deus. Pastor Adeilson. Então, vamos só voltar à pergunta. Essa pergunta eu já ouvi tanto, mas tanto que eu digo, Jesus dos crentes, me ajude. Então, olha, essa pergunta é do Jacques, né? É de Jacques. Não, foi ele mesmo. É porque ele fez anteriormente. Fez a pergunta anteriormente. Foi. Ele quer saber a finalidade, já que Deus sabia que tudo ia acontecer porque fez o diabo. Para que fez o diabo? A primeira coisa que a gente vai entender é que ele não fez o diabo, ele fez o Lúcifer. Então, assim, há uma lógica grande na palavra de Deus, justamente com essa questão, é uma questão lógica. Quando Deus criou todas as coisas, Deus, ele justamente sabe, para você ver que mesmo criando Lúcifer, né, que era um anjo, que quando a Bíblia diz lá em Ezequiel, que sons saia dele, andava por pedras afogueadas, algo no coração dele encheu. Era justamente aí onde o ser humano, ele se vê no patamar de um nível alto e acha que é dono de tudo. Então ele mesmo se encheu o coração de orgulho, de soberba. E ele vai soltar uma frase que Deus não tolera para ninguém. Ele diz: construiria um trono acima do trono de Deus. Então, um ser superdotado de uma inteligência incomum, ele convence uma terça parte dos anjos, outros seres inteligentíssimos, e consegue fazer isso. E a pergunta é: se Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, então por que isso aconteceu? Justamente a questão dele dar o livre-arbítrio para você escolher. É igual você ter um filho, ensina para ele o que é bom, mas ele quer o que é ruim. O que é que você vai poder fazer? Esperar que ele sofra as suas consequências. Então a mesma coisa o que aconteceu com Satanás. Então as consequências dele estão aí. O lago de fogo e enxofre e a sua resistência fixa agora. Ele já está
realmente condenado ao lago de fogo. Então, para que essa pergunta assim, mas por que ele criou Satanás? Ele não criou Satanás, ele criou Lúcifer. É bem diferente. Então, só que o coração de Lúcifer serviu muito em um poder muito grande e ele quis justamente fazer isso. Então, essa seria a resposta lógica. Nós temos aí meia hora, né? Para nós chegarmos ao final. Uma questão de fé. Quero agradecer ao pastor Romeus por estar interagindo, né? Daqui a pouquinho eu passo aí no RV Estofado. Eu queria até aqui falar um pouquinho sobre RV Estofado. Fala aí. Vou falar, né? Ô Jackson, você está sentado aí num puff lindo, né? Que foi o RV Estofado que chegou junto. Não é? Então, patrocinou, foi? O RV Estofado é uma empresa, o pastor Adailson, de 3 funcionários. Mas quando a gente começa a divulgar, parece que é 1000 funcionários, porque pinta móvel, restaura móvel, faz puff, cobre sofá, pinta fogão, troca forra de porta, troca a porta, né, pinta a casa, pinta grade, faz serviço de viagem. É uma série de coisas. Eu fico brincando com ele. É uma empresa de 3 pessoas que envolve... 3 pessoas? 3 pessoas, 3 pessoas. É ele, a esposa, a missionária Valquíria, pode ser eu, missionária Valquíria. Daqui a pouquinho eu estou chegando aí para tomar aquele café que só a senhora sabe fazer. E o pãozinho com queijo? Isso vai ser na casa da senhora, eu estou terminando aqui. E o pãozinho com queijo? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos lá. Pastor, qual será a posição, então, de Israel durante o milênio em relação às nações? Deixa eu ver a pergunta. Qual será a posição de Israel durante o milênio em relação às nações? Quando a gente fala qual seria a posição de Israel durante o milênio, a gente acredita na possibilidade que porque assim, era justamente o que a gente não abordou, que existem os pós-milenistas, os pré-milenistas. Esse assunto a gente não abordou aí. Então assim, vai ficar alguma coisa faltando. Não vai... Em uma outra ocasião... Não vai ficar faltando. A gente tem aqui 28 minutos, então faça uma reflexão, já que o senhor está trazendo algo tão importante dessa pós, esse pré. Então o senhor... Fala um pouquinho sobre isso aí. Justamente aí, se a gente não abordar o assunto completo, vai ficar faltando então, fala alguma coisa. Fala aí. Fale, meia bronca aí, fale sobre esse negócio. Porque, gente, olha só, existem os pré-milenistas, existem os pós-milenistas. O senhor comentou, não foi no início, eu comentei, né? justamente. E tem gente que crê, tem gente que não crê em relação ao que está acontecendo no milênio. Né? E o senhor trouxe um pouquinho sobre essa questão. Então, a posição de Israel, para deixar uma coisa bem clara assim, né? Na verdade, Jesus ele veio para Israel. Para o povo exclusivo de Israel. Isso. Só que, graças a Deus, eles rejeitaram. Rejeitaram o Messias, o prometido. Aí as nações foram alcançadas. Então, quando isso aconteceu, até hoje é assim, não são todos judeus que acreditam que Jesus já veio. Então, para que isso ocorra, o próprio Jesus virá para eles. Para justamente desse reino milenar buscar apenas eles. Não mais arrebatar a igreja. Segundo alguns pesquisadores da Bíblia, diz que todas as nações ficarão contra Israel, que é o que já percebemos no ar, o clima de rejeição para Israel. Então essa posição de que quando todas as nações voltarem contra Israel, aí Jesus vem para acabar com tudo, onde vai ser justamente esse período em que Israel vai ser levado com toda a igreja para que viva para sempre. Então, a posição de Israel seria essa. Quando todo mundo se voltar contra Israel, aí Jesus vem e pega o povo dele, que é exclusivo dele. O senhor falou de uma rejeição, mas existe
Existem países que odeiam Israel. Não. O senhor falou da rejeição do Cristo. Aí as nações vai se tornar contra ela, Jesus vai vir. Mas em Israel tem pessoas que hoje, né? Hoje nem todos os judeus acreditam que Jesus já voltou. Então por isso que assim é mais difícil pregar numa nação como essa, porque onde eles levam o pé da letra literal. Eles ainda acreditam que Jesus, o Messias, na verdade, nem Jesus, ele acredita que o Messias ainda irá voltar para resgatá-los. Só que na verdade Jesus já veio. Muito bem. O senhor conclui em relação ao pré e ao pós? Vamos concluir agora. Eu trouxe até separado para não ter problema. É porque o senhor está trazendo qual a importância tão grande, agora eu fiquei curioso. Então olha só, deixa eu falar primeiro dos pré-milenistas, né? Os pré-milenistas, chamados também de pré-milenismo, trata-se de uma escola de interpretação que em geral honra as escrituras, afirmando que Cristo voltará antes do milênio. Então essa é a linha de quem crê, que Jesus voltará antes do milênio, que é o que nós acreditamos. Aí, a maneira de interpretar, né? Haja visto os pós-tribulacionismo, mostra algo contraditório, já refuta em artigos anteriores de que a igreja passará pela grande tribulação, ou pela primeira parte dela. Tem pessoas que acreditam nesse sistema, em que a igreja vai se infiltrar no meio da tribulação, e outros que não acreditam. Poderia até abordar esse assunto aqui depois. Nós abordamos esse assunto com o pastor Emanuel Pedro. Abordamos sim, o dia da tribulação, foi falar sobre isso. Né? Se a igreja passa pela tribulação ou não, se depois que ele levar o povo, ele vai voltar de novo para pegar quem ficou, por uma segunda chance. Tá? Foi muito bom. A gente abordou isso aí, no caso, sua colocação aí. Nós abordamos sim esse assunto. Então, por isso que, para quem acredita no milênio... Sim, por falar nisso, licença, todos os vídeos do programa Questão de Fé está no YouTube, viu? Também. Caso você queira assistir lá também, salvos, né? Você não assistiu e tal, tem na minha página também, né? Uma Questão de Fé, tem o Instagram, né? Algumas partes, e tem a Cecil no meu Face, salvo também. Então, quer assistir no YouTube, onde você quiser assistir, você vai ver uma Questão de Fé. Mas todos os programas salvos estão lá no YouTube, inclusive esse também. Sim. Para não interromper. Então, justamente aí é onde as pessoas que acreditam no milênio são os pré, que a igreja não irá passar pela grande tribulação. E os que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Então, assim, esse período de que as pessoas que acreditam, você que é telespectador aí, é por isso que Osés falou que o povo de Deus perece pela falta do conhecimento. E de fato, às vezes a pessoa vai para a igreja só em busca da bênção, do milagre. Mas é um cristão que não tem assunto para falar. Isso é muito ruim, porque ele não vai estar apercebido, né? Por isso que Jesus falou, estejais vós apercebidos. Então, há essa possibilidade de pessoas que não acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e outros que passará pela grande tribulação. Então vamos olhar o que está em questão, a lógica. Então, se eu vou passar pela grande tribulação, quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Antes ou depois? Você que está aí me assistindo, é uma pergunta lógica de quem acredita, se é antes ou depois. Eu mesmo acredito que antes, mas tem gente que acredita que é depois. No caso, o senhor acredita que a igreja vai passar pela tribulação? Não, que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Eu acredito que não. Por quê? O nexo seria, porque a Bíblia diz que muitos serão presos, nos entregarão à morte. Essas questões que a igreja passará pelo momento de sofrimento, eu não creio, eu só vejo aqui que talvez possa passar pelo início, porque a Bíblia diz que será tirado do meio. Mas, quando eu olho assim, mais a fundo do que a Bíblia diz,
eu acredito que ela será arrebatada antes. Para que venha reinar, e quem tivesse em Cristo irá sofrer, com Cristo irá reinar. É justamente essa questão que não tinha sido abordada ainda, de quem acredita no milenismo e de quem não acredita, se o arrebatamento será antes ou depois. Então as pessoas podem até estar indagando aí agora e perguntando essa questão aí. Por isso que é bom se aprofundar no assunto, para que as pessoas não fiquem assim, aqui a gente está dando uma pincelada só, mas você pode aí escavagar. Por isso que existe manual bíblico, para que possa lhe ajudar a entender melhor a cada questão da palavra, para que você não viva pelo que dizem, para que você viva pelo que o livro aqui, ó, tá aqui o livro, ó, pelo que o livro diz. É muito bom abordar esse assunto para que não haja confusão na mente das pessoas. Se você acredita no pós-milenismo, no pré-milenismo, é bom você se aprofundar no assunto, para você ter uma fé solidificada, você não ser pego de surpresa. Então é bom ter uma base legal na Bíblia Sagrada. Pode perguntar mais aí. Concluiu? Concluí. O pós e o pré? É. Muito bem. Você acredita que a igreja vai passar pela tribulação? Você acredita que o milênio já é agora? Você acredita que a nova terra é essa aqui? Jesus. O que é que você acredita, né? É uma questão de fé, né? E eu tenho certeza que Deus tem, muito bem, o tempo do pastor que estourou, né? E é muito importante nós entendermos esses conselhos do pastor de realmente estudar. Eu tenho para mim, assim, pastor, que o homem, ele tem que saber de tudo um pouco. Agora, quando se fala espiritualmente, quando se fala da Bíblia, ele tem essa necessidade. Para não ir com Maria, vai com as outras. Por que acontece tanta religiões, né? Assim, e há essa multidão de gente seguindo, né? E muitas das vezes tem que estudar mais, tem que olhar direito. Para finalizar o programa de hoje, pastor Adeildo, novamente quero te agradecer, tá bom? Te agradecer por essas 2 horinhas aqui juntos. Mas para encerrar, a última perguntinha. O milênio, pastor, é o fim de tudo? Não. No sentido completo. Está acontecendo o milênio, passou 1000 anos, vem a batalha. O milênio em si é o fim de tudo ou ainda tem algo? Não, ainda tem mais. O que é que tem? Ainda tem muita coisa ainda para acontecer. E o que é que tem depois do milênio? Depois do milênio vem aí o julgamento. Muito bem. Eu queria já falar do tema, né? Ele aqui já era onde eu queria chegar, não é? Então, quais são os temas futuros que nós vamos estar abordando sobre o julgamento de Cristo? A gente daqui para frente vai estar abordando arrebatamento, que a gente não foi abordado ainda, né? Então, muito assunto. Escatologia é muito vasto. Vai chegar até dezembro. Eu quero essa série até dezembro. Já terminamos dezembro e eu quero trazer isso para você. Janeiro, né, 2020, o programa vai ter outra cara, o programa vai ter outras formas e eu tenho certeza que vai trazer para você grande conhecimento, tá bom? Quero agradecer aqui. Depois do milênio, só o julgamento, né? Isso. Depois do julgamento... Que é chamado o grande trono branco. Pronto, exatamente. Mas vamos estar falando sobre isso. Vou agradecer aqui também a todos que interagiram conosco aqui. Pastor Milson, Adeildo, Pastor Mauri, né? Todos esses que aqui, não pense de forma nenhuma que as suas colocações, né, as suas interpretações não é válida. Nós aqui, o pastor Adeildo como entrevistado, pode concordar ou não, e daqui para lá também, né? Ele pode falar uma coisa aqui que você pode até se assustar. Dizer, mas meu Deus, eu não acredito que tem pastor que acredita nisso. É uma questão de fé, né? E aí ele está aí, dando o rosto a tapa aqui, né? Muito bem. Então, pastor, quero agradecer, né? Já quero chamar Jackson aqui, né? Para estar aqui auxiliando no encerramento. E eu quero dizer que segunda-feira, dia 30, não é? Segunda-feira, dia 30, o último dia do mês de setembro, nós estaremos aqui. Eu não vou estar anunciando quem vai estar aqui, vai ser surpresa.
tá bom? Vai ser surpresa, em nome do Senhor Jesus. Para já sair apertar o botão finalizando, gostaria de fazer uma oração, não é? Em nome do Senhor Jesus. Como o Senhor iniciou orando, o Senhor também encerra orando. Né? Se o Senhor, ainda nós temos aqui alguns minutinhos, né? Se o Senhor quiser falar brevemente, Sim. é por isso que é bom em 5 minutos. É por isso que é bom, para controlar tudo, né? Só pode falar brevemente um pouquinho da igreja, como é que está funcionando lá, o que tem de novidade, para a gente estar encerrando. Tem de novidade, você aí que tem o seu filho acima de 7 anos de idade, montamos um grupo como se fosse um preparatório militar, só que não é um preparatório militar, tem todo o regime militar. Só que ele vai aprender a área militar, mas vai aprender a Bíblia. Então, são instrutores capacitados, que já serviram ao exército, né, a infantaria, outra a cavalaria, e que faz parte hoje desse grupo Leões do Monte, que é justamente para a gente arrancar jovens do WhatsApp, do Facebook, que são viciados em jogos, né? A gente vai trabalhar essa área dentro desse período. Então, domingo agora, já tivemos a primeira aula de Ordem Unida com eles, e um dos instrutores também sou eu. Passamos vários anos ainda servindo aí, e aprendemos muita coisa. Então eu queria convidar você que tem seu filho acima de 7 anos para estar lá de 1h da tarde no domingo na nossa igreja, que fica na rua Rosa Lima Navarro, aqui mesmo no bairro Buguri, ali por trás da loja de material de construção Lini Silva. Muito fácil acertar a nossa igreja. Então todo domingo, hoje teve ontem teve uma galera de jovem, todo mundo empolgado, todo mundo gostou da ideia. Então se você quer colocar o seu filho, você leva para lá, não paga nada, é só para ele aprender mesmo a sair dessa vida que os jovens hoje estão entrando, né? No mundo da tecnologia descontrolada. Os jovens estão amarrados à tecnologia. Então a gente vai estar tirando ele desse mundo aí e colocando outro mundo na cabeça dele, que ele também venha respeitar pai e mãe, venha ter disciplina não só na escola para respeitar o professor, como também em casa respeitar pai e mãe. Então lá ele vai ter toda a disciplina, toda a regra que um militar de fato tem, e também vamos estar ajudando nas feiras livres aqui, não só aqui, mas em outras cidades. Isso eu fiz muito, de estar no meio da feira ajudando aquelas velhinhas que não conseguem carregar suas bolsas. Faz só a sua feira, mas não consegue carregar. E ali, como ação social, a gente vai estar ajudando aquela pessoa até chegar no ponto do ônibus, e ali, com o panfleto, evangelizar e caracterizado como um soldado. Então, se você achou interessante isso para o seu filho, manda ele para lá domingo agora, que vai ser legal. E convidar você para estar nos nossos cultos, nas terças, quintas e domingo. Você fique livre. E na sexta-feira à tarde nós temos ciclo de oração a partir das 14h30. Essa ideia ela veio sua? Isso veio minha. A partir de 7 até que idade? Até 17, 18 dá para ir. Porque a pessoa vai se alistar no exército se quiser. Com certeza ele vai se interessar pela área, que é muito interessante. Então de 7 a 17. Agora, tanto faz homem, mulher, pode mandar lá, que ontem tivemos mais de quase 15 alunas, meninas, que se interessaram e se maravilharam com o que estava lá aprendendo. Então, para mim, foi gratificante. É algo novo, né? Na cidade, muito legal. É algo novo e bem novo, né? A gente desejo nesse projeto uma boa sorte, né? Que venha cada dia mais crescer, e fica aí o nosso agradecimento a todo o público que nos assistiu durante essa hora, durante essas 2 horas. Esperamos que vocês tenham aderido, né? Tenham conseguido entender um pouquinho sobre o milênio. Eu acredito que tem até algumas pessoas que nunca ouviu nem falar lá o que é milênio, né? Mas a gente está trazendo isso aqui, né? Daqui para dezembro nós estamos sempre nessa série, até nós alcançarmos o nosso objetivo, que é falar da segunda vinda e falarmos Maranata, vem Senhor Jesus, né? Pastor, o senhor pode estar aí orando, né? Quero mandar a paz do Senhor para o meu pastor Berenildo, toda a igreja, primeira igreja batista,
Que o Senhor possa abençoar todos vocês, não é? Em nome do Senhor Jesus. Pastor Berenildo, se estiver assistindo, quando chegar até o Senhor esse vídeo, estamos sentindo falta da sua presença aqui novamente, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pastor Adelino. Vamos orar, você que está em casa também, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e santo, queremos te agradecer por esse momento tão especial que é manusear o livro sagrado, Senhor. Nós queremos lhe agradecer e pedir que o teu Espírito Santo agora ilumine a mente e o coração das pessoas que ouviram, que possam cada dia mais procurar entender a tua palavra, procurar viver a tua palavra e andar por ela, Senhor. Então estenda as suas mãos sobre a vida de cada pessoa que assistiu, a cada pastor, a cada pessoa que o Senhor ouviu, seja ela evangélica ou não, abençoe ela poderosamente. É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até segunda. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Valeu.